Graça e paz, gente amada, que a paz de Jesus esteja com seu coração na tarde de hoje, onde quer que você esteja, que você seja muito edificado e abençoado e que a graça de Deus ela seja poderosamente derramada sobre sua mente, sobre seu coração, sobre a sua vida. Aqui quem fala é o vosso irmão em Cristo, pastor Jefferson Santos. Estou aqui na cidade do Recife e já há alguns dias estamos aqui compartilhando a palavra de Deus e estamos vindo, na verdade, de uma noite de ontem carregada da graça de Deus, onde estivemos pregando ali em São Paulo e foi uma noite maravilhosa, memorável, uma noite renovadora pelo poder da palavra na vida de cada um de nós. E estando há já algumas horas meditando na palavra de Deus aqui, eu senti o desejo de compartilhar uma palavra para que fique gravada para todos aqueles que acompanham a minha página poderem ter contato e ouvi-la e recebê-la onde quer que estejam, não é? Por meio dessa transmissão ao vivo que nós fazemos quase sempre aqui pelo Facebook. Eu sei que 2020 já começou aí a todo vapor para a sua vida e quero declarar que 2020 é o ano da totalidade, é o ano da devolução. Nós estamos extremamente envolvidos já desde o início desse ano com tudo que é ligado a missões. Estamos envolvidos com a conquista de vidas, com o discipulado, com orientação e instrução àqueles que atuam no campo. E nós que formamos a ADCN, nós queremos muito que você faça parte de tudo aquilo que o Senhor tem posto no coração dos homens e mulheres que Ele tem levantado nesta terra. Você tem a oportunidade de servir, você tem a oportunidade de alcançar pessoas e você tem a oportunidade de contribuir sempre com a obra de Deus onde quer que ela esteja estabelecida. Então nós estamos sempre com o coração aberto para estarmos ajudando, instruindo, orientando todos aqueles que têm um chamado, que no coração entendem que precisam ser mais capacitados e habilitados para cumprirem a sua missão e a sua jornada, da mesma forma que a nossa oração tem sido constante por muitos daqueles que estão querendo desistir do seu chamado, entregar as suas armas espirituais e deixarem de lado aquilo que é a sua real vocação. Mas eu sei que o Senhor é aquele que começa na vida dos seus a sua obra e é poderoso para concretizá-la. Então nós estamos envolvidos já a 1000 por hora, não é? Servindo a Deus, ganhando vidas para Jesus, treinando pessoas, obreiros e pastores, também inúmeras mensagens aí para todo lado, para que haja consolo, fortificação e haja também uma graça de Deus sobre a vida daqueles que estão começando, precisando de uma nova carga do céu, um novo combustível do Espírito Santo. E quero aqui também dizer que nós estamos convocando junto aos nossos amigos pastores, estamos convocando pessoas para estarem cooperando, não é, com a compra de um lugar que terá na verdade o seu espaço sendo usado para cultos e manifestação de adoração e louvor a Deus pela igreja ADCN, tá bom? Então, aqueles que de alguma forma podem estar orando pela compra desse lugar, estejam orando, aqueles que podem de alguma forma também estar compartilhando para que outros orem, façam isso, porque Deus tem apontado uma direção e um lugar para que os obreiros, as pessoas que cooperam
ligados à ADCN possam estar avançando nesse propósito e nesse projeto da compra de um espaço e um lugar para que a igreja esteja estabelecida e ela possa avançar nesse trabalho de discipulado e instrução de pessoas e vidas, assim como já tem sido feito durante algum tempo e alguns anos. Eu quero observar com você o livro de Ruth. E se você conhece o livro de Ruth, você sabe muito bem que o livro de Ruth ele é um livro que começa com uma grande tragédia. Uma tragédia que assolou toda uma família e que fez com que dessa família, a princípio, só sobrassem 3 mulheres. E uma delas, no capítulo 1 de Ruth, verso de número 5, 6 em diante, ela vai sair de cena e só vão ficar 2 mulheres. E as 2 mulheres que ficam, elas têm por nome de Ruth e de Noemi. Noemi, a sogra de Ruth, que passa a ser uma mentora espiritual e ministerial para que Ruth possa dar passos que a conduzam a um tempo de realização, de conquista e de restituição da alegria que foi roubada pela tragédia que assolou a vida do seu esposo e a vida dos filhos de Noemi, tanto quanto também do seu marido. E é nesse ambiente da tragédia que essas mulheres começam a buscar o caminho para um novo recomeço. E todos nós sabemos muito bem que recomeçar, quando a gente viveu a experiência das grandes perdas, de grandes perdas na vida, é muito difícil. Eu sei que muitas pessoas durante o ano de 2019, o ano que passou, vivenciaram inúmeras dores, inúmeras tragédias. E não sei se você pôde atentar e perceber, mas tudo que aconteceu em 2019 veio com muita força contra as famílias estabelecidas e estruturadas. E de modo que nós percebemos o grito da alma, o gemido do coração. E eu pude em muitos momentos, como sempre faço, porque Deus me deu a graça e a alegria de ser um pastor que participa, que coopera, tudo pela misericórdia e bondade de Deus, mas o Senhor me deu esse sentimento de participar das dores, das aflições e orar com pessoas. E oro para que o Senhor dê a elas, a cada dia, um espírito de gratidão, porque eu sei o quanto é difícil encontrar gente que ame a sua alma, que ame o seu coração, que cuide, que valorize e que zele por aquilo que você é, por aquilo que você em si sonha ser. Então, Deus me deu essa alegria de ser um pastor. É algo que revela-se como uma tarefa tão pesada, porque durante todos esses anos, e principalmente o ano passado, eu pude ouvir os lamentos, os gritos e gemidos de inúmeras almas que diziam para mim, já na metade do ano, eu não vou aguentar chegar até o final. Muitas buscando meios escusos para que de alguma forma pudessem se segurarem até onde podia, outras de alguma forma querendo colocar um ponto final na sua história de vida, buscando o suicídio, outras e outros querendo largar tudo e deixar tudo para lá. Isso, quando eu digo tudo, era tudo mesmo, família, e buscar um ambiente de isolamento até que a partir dali pudessem ir definhando até chegarem ao final do seu trajeto e da sua história de vida. E como eu percebi muito isso, eu pude buscar de Deus palavras que pudessem trazer a essas pessoas conforto, direção
trazer a ela um renovo nas suas emoções, nos seus sentimentos e, acima de tudo, nas suas esperanças. Eu pude perceber muitos que se levantaram, muitos que se reergueram e muitos que chegaram até o final dizendo: o próximo ano é o ano da totalidade, é o ano da devolução. E é isso que o Senhor tem trazido ao meu coração, que 2020 é o ano da totalidade, é o ano da devolução. E eu quero muito que você entenda que as tragédias, elas podem arrancar muita coisa da gente, mas elas não colocam um ponto final na nossa esperança, porque a nossa esperança nunca esteve sustentada nas circunstâncias, mas está naquele que é acima das circunstâncias. E é por isso que há palavras no livro de Ruth que revelam a certeza que tanto Noemi e Ruth tinham de que o Senhor era aquele que compensa, que favorece a aliança, favorece a dedicação, favorece a entrega, favorece a rendição do coração. E isto é muito significativo dizer, porque na medida que a gente vai trabalhando, na medida que a gente vai se dedicando, na medida que a gente vai se empenhando, na medida que a gente vai servindo, a gente vai sendo tomado por um sentimento de que tudo que a gente está fazendo é em vão. Que todas as orações, que todos os gemidos, que todas as sementes e ofertas, que tudo aquilo que a gente vem realizando, aparentemente parece ter sido perdido. E a gente começa a olhar para o lado e dizer: eu vou desistir de fazer o bem, de me dedicar, de me esforçar, não vou por aqui mais. E é aí que o livro de Ruth começa a se apresentar. Porque Noemi, quando viveu toda essa tragédia, junto com suas noras, ela olhou para Ruth, tanto quanto para Orfa, e disse assim: segue teu caminho, segue o teu trajeto, porque eu não tenho mais o que te oferecer. E ela começa a descobrir, a partir da vida de Ruth, que para Ruth a aliança valia mais do que qualquer coisa que pudesse trazer conforto ao coração. E a aliança que eu falo é a aliança do coração dessas duas mulheres. É uma aliança tão intensa que o livro começa revelando esta aliança e vai terminar o livro de Ruth revelando esta aliança. Tanto é que a Ruth vai ter alguém, vai gerar, e o que ela gera vai ser praticamente reconhecido como o que fosse gerado pela vida de Noemi. Isto tudo porque a aliança torna a casa dos aliançados uma só. E é por isso que, do ponto de vista das nossas relações, nós não podemos estabelecer determinados pactos e alianças com qualquer pessoa. E é por isso que muitas vezes algumas amizades não se sustentam. É por isso que às vezes algumas coisas que particularmente você diz que seriam boas para a sua vida, elas acabam não permanecendo. Deus cria muitas vezes meios e situações para afastar pessoas de você. E Ele afasta porque Ele sabe que estas pessoas, eu repito, Ele sabe que estas pessoas, elas só podem ser pessoas se andarem na mesma visão ou tiverem o mesmo sentimento que você. O mesmo sentimento com relação às promessas de Deus, o mesmo sentimento com relação ao propósito de Deus, o mesmo sentimento com relação ao seu destino. Não dá para continuar e caminhar com pessoas das quais você fala dos seus sonhos, das suas esperanças em 2020, e elas titubeiam,
Apresentam-se como gente cujo coração, cuja alma, cuja vida não tendem a acrescentar, a te motivar, a te empurrar para frente. Então, como essas pessoas muitas vezes elas estão convivendo com você e elas não sonham na mesma medida, Deus cria pessoas começam a se relacionar. É o caso de Jó que vai saindo. A Bíblia dá testemunho de que ela toma o caminho dela e segue, vai embora, ela não quer saber. Ela entende que só poderia estar com Noemi se tudo estivesse caminhando bem. Mas de repente você percebe Ruth olhando para Noemi dizendo: a nossa aliança, a princípio, ela está acima de qualquer circunstância. Porque a nossa aliança, ela está baseada, alicerçada na esperança que temos, e essa esperança não depende do momento, da situação, estando favorável ou não, que venha nos beneficiar, não. Esta esperança do nosso coração depende unicamente, eu repito, esta esperança do nosso coração depende unicamente daquele que é a fonte da nossa esperança, que é Jesus. Então é uma decisão que Ruth toma a princípio. Eu fico contigo, Noemi. E ela está com Noemi no momento das perdas. De repente chega uma notícia, diz a Bíblia, em Ruth capítulo de número 1, lá pelos versículos de número 17, 18, 19, 20 e 21, de que Deus visitou a terra, que fora a razão pela qual a família de Noemi havia saído de lá, que estava marcada pela fome, que era Belém de Judá, e que essa terra voltou a ser uma terra favorável para se viver. E Ruth pega na mão de Noemi e volta para aquele território. E ela volta com base nesta aliança. E a aliança vai falando alto. E olhe que tem uma palavra de Deus para a sua vida tremenda aqui. Esta aliança vai falando muito alto. E fala tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, que Ruth não vai se permitir se movimentar sem que seja sob a orientação de Noemi. Tanto é que no capítulo de número 2, a Bíblia diz que quando Ruth estava com Noemi, no verso de número 2 do capítulo 2, ela diz a Noemi: olha, eu quero ir ao campo, você deixa que eu vá? E ela pede permissão a Noemi para ir a este campo. Ruth poderia dizer a Noemi: Noemi, a situação é grave, nós estamos vivendo um momento de dificuldade, há tantos problemas, tantas adversidades, tantas dores, tantas aflições assolando a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, que eu tomei uma decisão, e a decisão é esta: eu vou para o campo. Mas ela não faz isso. Ela olha para Noemi e diz assim: você me autoriza? Porque quando ela volta com Noemi, ela percebe que Noemi está sendo reconhecida por aqueles que estão ali no território. E ela percebe que Noemi vai estar abrigada debaixo de um teto. E ela depende de Noemi para estar abrigada nesse teto. E Noemi exerce agora sobre a vida de Ruth uma autoridade. Olha que interessante. A aliança estabelecida por Deus entre as duas faz com que elas, olhando uma para a outra, entendam que para se moverem precisam reconhecer a posição que Deus colocou cada um. E qual é a posição de Ruth? A posição de alguém que está abaixo da autoridade de Noemi. E ela não se move sem que seja debaixo desta autoridade. E ela não dá um passo sem que seja debaixo desta autoridade. E se você ler o capítulo de número 2, verso 2, ler o capítulo de número 3, verso 1, ao verso de número 6 do livro de Ruth, você vai perceber que em tudo que Ruth vai fazer, Noemi está ali exercendo autoridade.
Porque quando eu tenho uma aliança com aquele que Deus, aquela que Deus colocou e estabeleceu, para que congregássemos juntos, para que andássemos juntos no mesmo propósito, para que no nosso trajeto, no nosso movimento de vida, a gente pudesse participar como agente motivador dos sonhos uns dos outros. Eu estou falando de amizade. Eu tenho que reconhecer a carga de experiência, de responsabilidade e de autoridade que está sobre esta pessoa, porque a aliança, ela não me faz olhar para o outro como apenas mais um, ou como um igual a mim, mas reconhecer que este outro carrega uma unção específica sobre ela. E a unção que eu digo que Noemi tem é justamente pelo fato de ser mais experiente, de ter sido uma dona de casa, de ter criado 2 filhos, convivido com o marido, estabelecido a partir do seu movimento de vida uma história de família sólida, ao ponto de que quando foram sair a família inteira está toda envolvida na decisão que o pai tomou. Então, Ruth dá uma olhada e diz assim: quer ser bem sucedida no caminho. Mas para que eu seja bem sucedida, Noemi, me diz se eu posso, me diz o que eu devo fazer. Quais são as pessoas com as quais o seu coração, a sua alma estão envolvidas, que você tem, a partir desse envolvimento com elas, atentado para as orientações e os conselhos que estas pessoas têm lhe dado? Quantos e quantos já se perderam no trajeto de vida porque deixaram de reconhecer o outro como uma autoridade e não se permitiram, de forma alguma, soprados por este espírito de conselho, de fortaleza, de entendimento e de sabedoria. Isaías, capítulo 11, verso 2. Você conhece tanto quanto eu pessoas que o coração e a alma em vida, elas não se moveram. Eu repito, elas não se moveram com base na sabedoria de outro e acabaram trazendo sobre si dores inimagináveis. Meu amigo pastor Wellington Tieso, Deus abençoe, grande pregador da palavra de São Paulo, Deus abençoe. Vamos nos falar assim, meu amigo, Deus abençoe. Então, o que acontece? Ouça bem o que ele diz. Ruth só vai se mover por causa da orientação e da sabedoria que está sobre Noemi, e ela se move debaixo dessa autoridade. É tão significativo isso que quando ela vai para o campo, ela começa a ter realizações naquele campo. Porque o dono do campo busca quem se submete e acha a Ruth submissa à autoridade naquele campo. E logo ele pergunta: esta menina é parente de quem? E alguém diz: de Noemi. Então, por causa de Noemi, ele chama a Ruth. E o capítulo de número 2, o verso de número 8 do livro de Ruth diz assim: então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vais escolher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. O que ele estava dizendo? Ruth, por causa da sua submissão à autoridade de Noemi, você será beneficiada, mas eu digo, fique no meu campo e não se move para nenhuma outra direção sem que eu te dê uma ordem. Caminha aqui, fica aqui. Quantas pessoas que por carregarem na sua alma, no seu coração, dores, tristezas, aflições, angústias,
provocadas pelas tragédias do passado. Já quiseram sair do lugar e se movimentar para qualquer outra direção, não atentando de forma alguma para aquilo que é o propósito soberano de Deus na sua vida. A ordem de Boaz para Ruth foi: fique no campo, não saia daqui. Do jeito que você não saiu de junto de Noemi, não saia daqui, fique aqui. E o que é que Ruth vai fazer? Ela vai ficar. E ela fica ciente de que ao estar ali, Deus abençoe a irmã Nice, um grande abraço, a senhora e a todo o povo de Ouro Oeste aí. Grande abraço ao irmão Clóvis e a família, viu? Vocês são muito amados por nós. Ela vai. Ruth fica naquele campo. Fica ali. Olha isto. Tudo que Noemi vai comer, tudo que Noemi vai experimentar, vai vir daquilo que Ruth vai conseguir alcançar com as suas mãos no campo. Noemi, do ponto de vista de Ruth, é maior do que ela, mas ela vai ser suprida por aquela que é menor. Porque Deus tem prazer em tornar produtivo, abençoado e frutífero todo aquele que se submete no seu coração ao conselho, à direção acrescentada. A princípio ela não entende, mas ela fica ali. E ela vai descobrir algo. Ela vai descobrir algo que eu considero interessante. Algo que vai além da aliança, algo que vai além da submissão. Ela vai descobrir que a realização, ela não pode jamais sufocar o espírito da gratidão. Eu sei que há corações e pessoas cuja história de vida, eu sei que há muitas pessoas que, lamentavelmente, na medida que vivem a experiência da realização, elas esquecem no seu coração da gratidão. Então, Ruth vai viver um momento extraordinário. Por quê, pastor? Porque se você observar, se você observar o capítulo de número 2 de Ruth, o verso de número 9 em diante, você vai perceber o que Boaz está dizendo. Você vai colher daqui. Você vai provar daqui. Você vai carregar do que há aqui. Só que eu quero que você faça o seguinte, Ruth. Não saia deste campo. Ele estava dizendo para ela: é aqui que você vai se realizar. É aqui que você vai viver as maiores experiências de conquistas da sua vida. É aqui que você vai vivenciar a experiência das suas maiores realizações. Seu coração se sentirá realizado, você se sentirá beneficiada, você se sentirá como uma mulher digna, como uma mulher honrada, como uma mulher abençoada, porque a partir daqui você começa a crescer. Eu te dou autorização para viver o melhor tempo da sua história a partir de agora, tendo direito a ter o que é seu e do que é seu poder sustentar os que estão na sua casa. E Ruth vai vivendo essa realização, pois a Bíblia deixa claro que ela começa a colher. Olha aí o capítulo de número 2, se você tem a sua Bíblia, veja o verso de número 15, o que diz. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixa a colher, e não lhe embaraceis. Verso 16.
e deixa cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha e não a repreendais. Verso 17. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Eu gosto dessa expressão. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. E aí o texto acrescenta, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou, e veio à cidade, e viu a sua sogra, o que tinha apanhado. Também tirou, e deu-lhe o que sobrar depois de fartar-se. Olha que interessante. Ruth está vivendo o momento da maior realização dela, e da realização dela ela traz as mãos da sua sogra, e quando a sua sogra pega, em vez de dizer para ela, você é digna de ser a primeira a gozar da sua colheita, sabe o que a sogra faz? Ela prova primeiro e diz a Noemi, diz a Ruth, agora o que sobrou é seu. Por que Ruth Marabuque diz assim, sou eu? Ela não diz, porque ela sabe que quem a abençoou para sair tinha autoridade sobre ela. Isso é muito significativo, porque Deus não deixará faltar nada a mim, nem a você, quando nós nos movermos debaixo de um espírito de conselho, de orientação e de sabedoria. O texto diz que sobrou para Ruth. Isso significa dizer que Deus deu a ela o suficiente para manter a casa. E é isso que eu quero a princípio profetizar sobre a sua vida. Se a gratidão é o que te move, o sustento de Deus será tão abundante em 2020 sobre a sua vida, que fortalecerá a sua família e a sua casa. Se a gratidão é o que te move, prepare-se para visualizar as grandes coisas que virão da parte de Deus para a sua mão nos próximos dias. Porque o Senhor que te sustenta é aquele que está nesse exato momento interessado em colocar mais no teu cesto. Mas ele precisa perceber se o seu coração é o coração que diz: o que eu colhi vai primeiro para quem me ajudou, para quem chorou comigo, para quem derramou lágrimas comigo. O valor da aliança constitui no reconhecimento de autoridade, e o reconhecimento de autoridade me leva a um espírito de gratidão. Isto é uma equação que não falha. O resultado sempre será perfeito. Ruth começa a olhar e dizer, meu Deus, eu trouxe. E poderia não ficar com nada, mas olha o quanto sobrou. E sobrou por causa da gratidão. E é a gratidão que vai fazê-la viver essas três coisas importantes. Primeiro, essa experiência da provisão que sempre sobra. Segundo, ela vai viver algo incrível. Porque você percebe nas palavras de Boaz o que Boaz disse. Está escrito que Boaz falou aos seus moços dizendo, deixe a moça colher. Sabe o que é isso? Ele está dando uma ordem e permitindo ela ter acesso. Porque para um coração agradecido, ouça o que eu lhe digo, nunca haverá portas fechadas. Pastor, mas as que se fecharam, fecharam-se apenas a título de provação. Em forma de provação, por um momento de provação. Mas elas não permanecem fechadas, porque não há portas fechadas para um coração agradecido. E quando eu digo um coração agradecido, é a Deus e as pessoas que profetizam sobre a sua vida.
As pessoas que liberam palavras de Deus, que te abençoam, que te movem, que colocam seus pés firmes numa rocha, que colocam seus olhos em uma visão mais ampla do projeto que Deus tem com você. Esta gratidão precisa mover, e todas as vezes que a gratidão move, eu sou acrescentado. Todas as vezes que a gratidão me move, eu começo a perceber que o acesso está livre. Poderia estar impedido e pode estar impedido diante dos olhos de muito, mas para mim não estará. Sempre haverá portas abertas, sempre haverá lugares, sempre haverá recepções maravilhosas, sempre haverá acolhimento, sempre haverá abraço, porque o dono do campo sabe do meu coração, e se ele sabe que o meu coração é um coração agradecido, ele está pronto para me favorecer ao ponto de me dar acesso às coisas que eu sonho, de me dar acesso às coisas que eu tenho como esperança na minha vida, as coisas que eu quero alcançar e que podem trazer realização e satisfação à minha alma e à sua alma. Todas as vezes que você diz obrigado, você começa a ser movido na direção daquilo que te realiza, daquilo que te sustenta. O que é que o espírito da gratidão ou o coração agradecido vai trazer como benefício a Ruth? Primeiro, ela vai viver a experiência do sobrenatural de Deus, da provisão de Deus que faz sobrar. Segundo, ela vai viver a experiência de não ter portas fechadas diante dela, porque ela vai se mover tendo acesso. É uma ordem do dono do campo: deixe a moça no campo em paz, colhendo e vivendo daquilo que ela merece viver, que é o melhor. Mas em terceiro lugar, o que é que este coração agradecido atrai sobre a vida de Ruth? Atrai acolhimento em todo o tempo da vida dela. Há um coração agradecido, ouça o que eu lhe digo, sempre haverá um coração acolhedor. Eu não sei se você percebe a força do que eu estou lhe dizendo, mas eu vou dizer mais uma vez. Para um coração que, ao se realizar, volta na direção de Noemi, dizendo: eu não seria nada, não viveria nada, não teria nada, se tu não estivesses por aqui me ajudando. A este coração sempre haverá um coração acolhedor para toda e qualquer situação. Você imagina a Ruth todo dia indo colher, no período da cega, colhendo. Você percebe? Ela está colhendo. Se você passa por Ruth, como é que estão as coisas? Olha, foi difícil perder aquilo que eu amava, ou aquele que eu amava. Mas Deus tem me ajudado, eu estou colhendo, eu estou colhendo fruto da minha fidelidade, da minha dedicação, da minha obediência, eu estou colhendo. A erro. Então, e ela sai e diz para contar, porque é milagre. Eu estou colhendo, eu estou colhendo. Olha interessante. De repente, se você quer a Bíblia, eu queria que você lesse comigo. Capítulo 2 de Ruth, verso 23. E eu gostaria que você atentasse para esse versículo e marcasse na sua Bíblia. Porque o tempo da realização é o tempo em que nós precisamos ser maduros no administrar. Porque a colheita, ela tem o tempo para que você a faça e possa viver dela. O que acontece? Olhe para o capítulo 2, verso 23 de Ruth. Isso aqui é muito sério, gente, e é muito forte. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz. Assim Ruth ajuntou-se com as moças de Boaz. Um coração agradecido sempre terá boas companhias. Ela não se junta com as moças de outrem, é com as moças de Boaz.
que vão abraçá-la, acolhê-la, ajudá-la e estar com ela. Isso aqui é muito importante. Só que olha o que acontece. Assim ajuntou-se Ruth com as moças de Boaz para colher, até que a cega, eu gosto dessa expressão, até que essa expressão é muito séria e muito forte. Porque imagina para quem viveu as tragédias, a tragédia que Ruth viveu, para quem perdeu o sustentáculo da sua casa, de repente está ali vivendo o momento da realização, parece que isso vai ser eterno, parece que isso vai ser para sempre. De repente vem uma situação complicada. E qual é a situação? Ela volta para casa com a colheita da tarde e se prepara para voltar no outro dia. E quando vem no outro dia, alguém diz para ela: está indo para onde, Ruth? Ela diz assim: sabe para onde eu estou indo? Eu estou indo para a colheita. Eu vou fazer a minha colheita de hoje. E alguém olhando para ela diz assim: hoje não tem colheita mais não, Ruth. Por quê? O tempo da seca acabou. Isso é muito sério, porque há tanta gente cujo coração se move no tempo das realizações sem se prepararem, como disse o mordomo lá em Lucas capítulo de número 16, versos 4, 5, 6, 7. Eu vou me preparar para que lá na frente os meus amigos possam me receber nas suas casas. Porque nenhum de nós se movimenta vivendo o tempo da colheita toda hora, todo dia, todo instante. A colheita tem o tempo de começar, mas tem o tempo de terminar. E quando o tempo da colheita termina, que muitas vezes é quando você já não tem uma estrutura de saúde, ou talvez para alguns quando as finanças não estão bem. Esta é a hora em que a gratidão vai mostrar a você que Deus sempre te fará ser acolhido. Porque há um coração agradecido, sempre haverá um coração acolhedor. Ruth dá uma olhada e eu penso dizendo, eu pensava que hoje tinha colheita de novo. E alguém diz, hoje não tem mais. Ainda bem que eu juntei lá no celeiro. Porque não tem mais colheita. O que é que ela vai fazer? Observe o texto, por favor. Capítulo 2 de Ruth, o verso de número 23. E ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou. Aí o texto diz, na última parte do versículo, e ficou com a sua sogra. Meu Deus do céu. E ficou com a sua sogra. Você imagina se Ruth, no tempo da colheita e das realizações, não se lembrasse de Noemi? O que seria do futuro dela? O que seria da vida dela? Porque talvez o que ela colheu não desse para mantê-la até o próximo ano. Ou durante alguns meses. Então o texto diz assim, que Ruth volta do campo e fica com Noemi. Porque foi com Noemi, no dia da tragédia, que ela começou. E é em Noemi que ela vai encontrar abrigo quando o tempo da cega acaba. Deixe-me lhe dar uma palavra. Se o seu coração for assim, Deus sempre levantará um coração para te acolher nos momentos de maior necessidade da sua vida. Eu vou repetir.
quando o seu coração for agradecido. Em todo o tempo da sua vida, Deus sempre colocará alguém que vai te ajudar, que vai te fortalecer, que vai te acolher. Eu sei quantas sementes a gente planta de oração, de abraço, de amor, de carinho, de atenção com tanta gente. E nesse momento da nossa ADCN, em que estamos com duas coisas importantíssimas para fazer, e uma delas é a compra deste lugar, para que a gente possa servir e adorar a Deus. Eu sei que sempre o meu coração vai se encontrar com gente que ao longo de 20, 21 anos da vida abençoamos, ministrando a palavra ao coração delas. E essas pessoas sempre serão canais na nossa direção, mandando uma oferta, ajudando de alguma forma, cooperando para que os sonhos do nosso coração em Deus se realizem. É os braços da Noemi quando a Ruth volta do campo. Os braços que te receberam quando você não tinha a cevada. São os mesmos braços que vão te acolher depois da fase da sua realização. Pastor, o senhor está dizendo o quê? Que os dias que virão a minha colheita vai acabar? Não. Porque a sua colheita não está limitada ao que tem no campo. A sua colheita, na verdade, vai além do campo, se você tem um coração agradecido. É isso que eu estou lhe dizendo. É que a fonte de provisão anterior, ela começará a mudar quando no seu coração e no seu íntimo você começar a dizer: tudo que eu sou e tudo que eu tenho, eu agradeço a Deus e a Noemi que Deus usou. Então você vai começar a perceber que a fonte da provisão começa a mudar. Porque em um tempo ela está precisando da colheita do campo. Em outro tempo ela vai precisar do abraço e da orientação de Noemi novamente. E é isso que eu estou lhe dizendo. A Ruth do campo que se realizou, quando chegou o fim da colheita, ela tinha braços para voltar e ser acolhida neles. E olha que interessante, quando ela volta, ela conversa com Noemi e diz para Noemi: o tempo da colheita acabou. Agora eu tenho que esperar muitos outros meses. O tempo da colheita acabou. Agora eu tenho que esperar muitos outros meses. O tempo da colheita acabou. Olha as palavras de Ruth. Agora eu tenho que esperar muitos outros meses. Ouça isto. De repente, no capítulo 3 do livro de Ruth, a Bíblia diz que Noemi vai dar uma palavra a ela e diz para ela: minha filha, será que eu não buscarei para ti um lugar de descanso? E Ruth olha para Noemi e diz: mas como? Se o tempo da cega acabou? Como poderá haver descanso se não existe mais a provisão de ontem gritando no campo da minha vida? Ruth olha para ela e diz: Boaz é o parente remidor. E eu vou te dar um conselho. Olha as palavras dela, eu preciso ler com você. Ruth, capítulo 3. Verso de número 1 em diante. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar eu descanso para que fique bem. Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estivestes de nossa parentela?
Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Faz uma coisa, minha filha, verso 3. Lava-te. Segundo, unge-te. Terceiro, veste os teus vestidos e desce a eira. Porém não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que ele se deitar. Então entra e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe diz: tudo quanto me disseres eu farei. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de uma meda. Então veio ela de mansinho, deitou-se aos seus pés e lhe descobriu os pés, e ali ficou. Ou seja, ela fica aos pés de Boaz. Ela fica ali aos pés de Boaz. Cumprindo o que o texto diz, tudo o que Noemi lhe aconselhou. Se Ruth não fosse grata no tempo da realização dela, que era o tempo da colheita, ela jamais saberia o que fazer quando a colheita acabasse, porque ela não estava acostumada com aquilo. Eu sei que ela vem do território de Moabe, sei que Moabe tem suas campinas, mas nada acontecia como em Belém de Judá. E é isso que eu quero que você entenda. Que seu coração é um coração que se move por gratidão, filha. Se o seu coração é um coração movido pela gratidão, ouça o que eu estou lhe dizendo. Não faltará instrução para você ter saídas nos momentos de aperto da sua existência. Sempre haverá um caminho e uma saída apontado por pessoas às quais o seu coração manifestou gratidão nos dias das suas maiores aflições de vida e da vida. Isso é muito sério. Isto é muito forte. E isto é pesado. Porque Noemi olha para Ruth e diz para ela: eu vou te dar 4 conselhos. Primeiro, vá se lavar. Vai se lavar. Sabe o que Noemi está dizendo para Ruth? Tire a poeira do seu passado, do seu corpo. E avance. Tire a poeira do seu passado, do seu corpo. E avance. Segundo, ela diz: unge-te. Ruth, há uma unção específica para gente grata e para gente limpa. Banha-te na unção. Porque quando falta no campo, a unção é capaz de atrair o invisível e o sobrenatural para suas mãos. Terceiro, veste os teus vestidos. Noemi podia dizer a Ruth: toma os meus, mas ela não diz, ela diz: veste os teus. Porque se o que você busca é uma realização pessoal, você precisa ir com o seu jeito, com a sua forma e com a sua identidade. E é a sua identidade que lhe dará a condição, a graça para se movimentar. Se movimentar em paz. Se movimentar como quem tem. Se movimentar sabendo que Deus proverá em todo tempo, em toda hora, em todo instante da sua vida.
Veste os teus vestidos, ou seja, não busque outra identidade aparente. Viva a sua identidade. Apresente-se com a sua cara, com o seu sorriso, com o seu jeito, com a sua verdade, porque a sua verdade vai falar muito alto em horas decisivas da sua vida. Mas em quarto lugar, Noemi diz para Ruth assim: busque os pés do dono do campo. Esteja aos pés do dono do campo. Porque Deus jamais, no fim da cega, deixa sem provisão. Pode desabar tudo, acabar tudo, mas você está aos pés. Uma provisão de Deus está em ação na sua existência, na sua vida. Pode desabar o teto. Podem acontecer coisas das mais difíceis e das mais complicadas. Mas se no seu coração e no seu íntimo você diz: eu quero estar aos pés, independente do tempo da colheita aparentemente ter acabado, o próprio Deus vai começar a liberar nas suas mãos e na sua vida a provisão que você precisa. Basta você ler todo o capítulo 3, você vai perceber que quando Boaz se levantou, Ruth declarou as coisas que tinha que declarar. E a Bíblia diz que Boaz pegou a sua capa, colocou na mão dela e disse para ela: leva esta provisão para casa. E aí você percebe um detalhe fortíssimo. E qual é, pastor? É que durante todo o capítulo 2, no tempo da cega, ela precisou colher com as suas próprias mãos e receber do que outros colhiam ali ou catar do chão que sobrava. Mas agora, o único esforço que ela está fazendo é de ficar aos pés daquele que pode resolver. E aqui eu libero esta palavra na sua vida. Não há outro caminho a não ser estar aos pés dele. Quando você perceber que o campo não está tão produtivo como antes, faça uma coisa. Se permita mover-se na direção dos pés de quem é provedor. Porque estando aos pés dele, derramando suas lágrimas sinceras, apresentando diante dele o seu quebrantamento, colocando diante dele a sua rendição, ele vai agir por você e mostrar para você que não só tinha o campo como lugar de provisão, mas ele tem pessoas as quais serão canais para uma provisão chegar na sua vida. Eu ministrar sua vida, e onde você esteja, eu quero que passar por Deus. Responda a sua fé, dizendo para ele: eu creio que o Senhor vai surpreender o meu coração. Porque quando o tempo da colheita acaba, Deus abre o depósito para você. Pai Celestial, nós abençoamos essas pessoas. Declaramos a tua paz sobre elas, declaramos um tempo de vitória pelo poder da tua palavra sobre a vida das pessoas que nos ouvem. Que todas elas sejam movidas pela tua unção, pela tua graça, pela tua autoridade, pela vida do teu Espírito, e que onde elas estiverem, Senhor, a unção do céu esteja sobre elas, cuidando, ajudando, provendo, trabalhando, de modo que em tudo e em todas as coisas tu possas ser honrado
todos nós possamos viver este ano da totalidade, onde a provisão ela não vai parar no campo, ela vai além do campo, porque o que o Senhor tem esperançado para o nosso coração, isto vai acontecer. E eu sei que milagres serão liberados sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe seu coração, sua vida, onde quer que você esteja. Tenha uma tarde de paz e lembre-se, a provisão de Deus vai além do campo. Seja agradecido, porque quando você agradece, no tempo em que a colheita acabou, Deus traz novidades em tempo oportuno. Deus abençoe, no nome de Jesus.